estar no digital significa caminhar no deserto inicialmente. Por quê? Porque são muitos aprendizados que precisam ser apreendidos. Às vezes nós não sabemos exatamente como fazer. São tantas informações que a gente fica confusa daquilo que a gente vai, o que deve ser feito. Então a questão é: se apropria, ouve quem tem que ouvir, decide quem permanece, quem você elimina da tua lista para ouvir. Você começa a focar, centra em quem você precisa centrar, e aí de lá você começa a trilhar, a construir o teu próprio caminho, construir o teu próprio método, porque daqui a pouco o que vai te diferenciar de outras pessoas não é repetir aquilo que está sendo dito. O que vai te diferenciar de outras pessoas, de outros grandes nomes, é a tua singularidade, é a tua autenticidade, é exatamente a tua autoralidade, aquilo que você é, é a forma como você entrega, né? Porque, por exemplo, vamos imaginar quantos profissionais de serviço social, por exemplo, não falam sobre questão social, né? Não fala sobre política social, mas por que a gente geralmente escolhe entre um e outro para falar? Ou para ouvir melhor, para ouvir mais, para se especializar, inclusive em falar sobre esse tema. É porque, ainda que haja muitos profissionais, cada um tem a sua singularidade. Então, assim como eu ouço a Elaine Berg, que é uma profissional da área de política social que eu gosto demais, mas por que eu não ouço algumas outras que também falam muito bem? Porque eu me identifico com ela. Então, quando eu vou falar, minha referência é ela. Mas quando eu vou externalizar, a forma de entrega é minha. Então, muita gente vai se identificar comigo, da mesma forma como eu me identifico com ela, né? Então, da mesma forma hoje, por exemplo, quantas pessoas não tem, quantas escolas de coach não temos na no Brasil? Mas eu me identifiquei e quis ficar e cursar e permanecer e estar sendo mentorada, né, pelo Instituto do Beto Chaves. Então, é a forma de identificação. Eu sempre costumo dizer que é quando você se identifica. A história de vida conecta, a história de vida te faz querer aprender com o outro, né? Então você quer estar ali acompanhando o outro de todas as formas. Por quê? É exatamente isso que vai te diferenciar do outro. É a forma de entrega. Então, cada um de vocês, com toda certeza, irá entregar muito melhor do que eu, né? Muito melhor do que eu. Então, eu não tenho dúvida quanto a isso. E por isso que eu digo, só apenas busquem aprender e busquem estudar. Não fiquem focadas em uma única situação, em uma única forma de aprender. Então, ouçam várias pessoas e aí você vai, como eu disse, vai selecionando, vai fazendo a peneira de quem você quer permanecer, com quem você quer permanecer aprendendo. Então, essa é uma questão fundamental quando nós estamos falando de aprendizagem, quando você está falando de desenvolvimento, de novas habilidades, de desenvolver um perfil profissional que você, inclusive, nem sabia que tinha dentro de você. E, além disso, compreender que essa trajetória ela é diária, ela é permanente. Todos os dias a gente aprende algo novo. Não dá para dizer assim, não vou mais aprender algo novo. Nós precisamos entender que existe possibilidade, sim. Então, no decorrer desse curso, eu trouxe algumas estratégias, eu trouxe alguns pontos, né, que são alguns caminhos possíveis, mas com toda certeza eu não trouxe nem a metade do que tem de conteúdo de estratégias, eu diria de estratégias. Aí eu até disse assim, era para eu ter inserido mais estratégias nesse curso. Aí, mas só que teria que ser mais tempo, uma carga horária maior, porque são muitas informações. Mas aí eu fui peneirando a partir do meu estudo, a partir de conhecer a minha persona, a partir de identificar o que era possível, inclusive para aqueles que estão iniciando, de certa forma, a carreira, que é o caso da maioria de vocês, né? Então, essa é uma questão fundamental que a gente precisa considerar quando a gente está começando realmente. Aí eu sempre tenho dito, a impressão que eu tenho é como se eu estivesse de fato começando muitas coisas do zero, porque muitas informações eu não tinha ideia, não tinha noção, mas hoje eu já sinto, já falo, já tenho transitado de forma muito tranquila. Então, esse é o convite que eu faço a vocês. Estudem,
né, se especializem, não deixem de aprender todos os dias e entendam que cada um vai entregar de forma diferente, assim como vocês também irão entregar de forma diferente. Então, sejam autênticos, porque a autenticidade tem sido hoje o diferencial. O que é autenticidade? É ser quem você é. Né? E aí, por isso que hoje a gente precisa mostrar quem nós somos, não ter medo disso, porque o julgamento sempre vai haver, né? Então, eu particularmente, por que eu me travei muito no início, né, dos cursos, das palestras, das lives? É porque eu queria dizer algumas coisas que dentro, né, do nosso nicho causaria um certo incômodo, um certo questionamento da minha própria trajetória histórica, e aí, mas eu queria dizer, porque tinha que dizer, entendeu? Aí eu passei a dizer assim, eu vou dizer porque quem me criticar, quem se colocar, né, contra aquilo que eu tô dizendo não vai ser ruim, vai ser necessário e importante para eu testar teorias, para eu testar hipóteses, acima de tudo, testar o caminho que eu preciso seguir. Né? Então, que aí assim, se blindar para você não se sentir ofendido, para você não se sentir como é que eu diria, atacado. É você fazer aquilo que você acredita, você vai errar? Vai. Quem somos nós para não errar, né? Então, essa é a questão. Não tenha medo de errar, tenha medo de não sair do lugar, tenha medo de não arriscar, tenha medo de não fazer algo diferente, tenha medo de não, dentro das nossas competências e habilidades, pensar aquilo que é possível fazer, porque do contrário a gente tem que entregar a chuteira. Tem que entregar a chuteira porque o jogo acabou, foi game over. Né? Então, não dá para ficar quieto, não dá para ficar parado. Algum movimento a gente tem que fazer. E aí, quando a gente fala isso, é mudando a minha vida, mas mudando a vida de outro também. A gente sempre vai impactar na vida de alguém. Independentemente se eu achar que não, mesmo que seja um curso pago, mesmo que eu... Quantos de nós não pagamos faculdade, não pagamos uma especialização para sermos novas pessoas, para sermos melhores, para aprendermos mais, né? Mas foi algo que a gente pagou, mas teve impacto na nossa vida, teve mudança na nossa vida. Então, da mesma forma, quando vocês começarem a comercializar os serviços de vocês, de alguma forma vocês vão impactar na vida de alguém, né? Porque a gente sabe que na sociedade que a gente vive, tudo é comercializável, inclusive a minha capacidade intelectual, a minha força física, tudo é comercializável. E aí, ainda que nós estejamos dentro de um cenário onde nós estamos aí numa série de perdas trabalhistas, mas nós não podemos ficar parados sem acreditar e sem pensar que há uma outra possibilidade. Aí a gente tem que construir esse caminho. E esse caminho tem que ser construído coletivamente, não dá para seguir sozinho. Aí a gente tem que saber quem é que vai estar conosco para a gente conseguir caminhar. Certo, pessoal?